segue zona de forte acumulação aí nas ações da Petz. A gente ainda não conseguiu reverter a tendência. Tem que ficar de olho justamente na reversão que a gente teve nessa resistência importante dos 4,27 aqui, que a gente vai ver em detalhes no vídeo, mas tudo indica que a gente deve ficar mais um tempo nessa região até que a ação encontre forças para fazer alguma movimentação mais forte. Tá? Então vamos entender todos os pontos importantes, aonde que vale a pena comprar, onde que não vale. Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar nossa análise da PETS, PETS 3, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, se vale a pena vender, vamos entender o que o gráfico nos mostra nessa região, porque sim, a gente segue numa acumulação muito forte, a gente ainda não conseguiu reverter a nossa tendência de baixa, a gente segue em tendência lateral, mas a gente já tem bons indícios aqui que vale a pena ficar atento, tá? Mas a gente precisa, claro, da nossa confirmação que é o rompimento dessa estrutura que a gente vai ver de novo no vídeo de hoje. Então isso aí acaba trazendo mais oportunidades nas ações da Pets para quem quer investir para longo prazo, porque enquanto a gente estiver acima desses 13,40 aqui desse suporte, R$ 13,40, eu sigo muito otimista. A gente está só fazendo hora aqui antes de começar a subir. Tá? Então vamos ficar atento, vamos prestar atenção aqui no vídeo que ele é importantíssimo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. No final do vídeo, primeiro comentário fixado. Vocês já sabem, hein? Já vão clicando e se inscrevendo. Um mercado que vai subir muito forte em breve. Quem não estiver acompanhando vai se arrepender. Então já aproveita e se inscreve lá, tá? Assim como vai ficar mais duas análises para vocês olharem. O mercado segue muito interessante, com boas ações baratas. Então, dê uma olhada no final do vídeo as outras oportunidades que a gente tem, que a gente traz análise aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Gráfico semanal, a gente está dentro de uma linha de tendência de baixa de longo prazo que vem lá do topo histórico, lá na casa dos R$ 27. A gente tem um toque, dois toques e o terceiro e mais importante toque aqui nessa região. Tá? Depois disso, a gente teve uma acumulação de fundo, que a gente vê que ainda está acontecendo, onde a gente tem o nosso fundo verdadeiro justamente nessa faixa dos 13,40. Tá? Isso aqui é um falso rompimento. Então a gente tem um fundo aqui, dois aqui, três aqui, quatro aqui. Então, quatro vezes a gente tocou nessa região de fundo e jogou o preço para cima, tá? Mostra que essa região é importante e por que que a gente não pode de jeito nenhum perder essa região se a gente ainda quiser projetar possibilidade de alta aqui nas ações da Pets, tá? E a gente também tem aqui como importante nesse semanal a primeira vez que a ação não perdeu um fundo, ou na verdade perdeu um fundo e voltou, tá? Eu sempre gosto de mostrar aqui, ó, toda vez que ela perde um fundo, ela nunca mais volta para cima desse fundo, ó. E aqui foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer isso. Então, juntando esse falso comprimento de fundo, esses quatro testes aqui nesse fundo, mais essa grande acumulação e também essa entrada de dinheiro aqui embaixo, ó, mostra que a gente tem ótimas possibilidades justamente de romper essa linha de tendência de baixa que já está muito perto, inclusive trazendo aí um movimento de alta interessante aí, uma reversão finalmente da tendência de queda das ações da Pets, tá? Pelo gráfico diário, a gente vê que a gente tem também uma armadilha de fundo. Tem essa pequena estrutura aqui, ó, fundo, falso rompimento, teste do fundo, tá? Então, mais uma boa indicação. A gente teve um gap de alta lá naquela notícia de 19 de abril. Depois a gente voltou para fechar o gap. Então, a gente fechou esse gap que era importante, deixamos essa zona para trás e agora a gente está apontando para cima, tá? Então todos esses indícios aqui mostram na minha estrutura aqui, na minha estratégia, e tudo aponta para alta nas ações da Pets, tá? Por isso que na minha opinião vale a pena investir, a ação tá muito barata e pode ser uma das melhores oportunidades na bolsa aí para 2024 aí pro final do ano, tá? Então, o que que a gente precisa a partir de agora? Ah, antes de continuar, deixar o lembrete aqui, né, para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar a notificação, deixar um like, deixar um comentário. Deixa aí, comprou ação, não comprou, vai comprar, deixa um oi, qualquer coisa ajuda muito aí o nosso engajamento, pra gente chegar na nossa meta de 10 mil inscritos até o final do ano, e também vai ficar a nossa área de membros aí pra vocês darem uma olhada, tá? Então, aqui ó, vamos voltar pro semanal. O semanal tá mais interessante. A gente vê, ó, justamente o que eu falei na abertura aqui do vídeo.
A gente está testando o topo dessa acumulação, ó, ou seja, aqui por volta de 4,20 e testando o fundo dessa acumulação aqui por volta dos 13,40. Então, por isso que deixa a estrutura de acumulação bem forte aqui e também por isso que a gente vai precisar aguardar o rompimento tanto para um lado quanto para o outro, para a gente poder realmente definir uma tendência de longo prazo para as ações da Pets, tá? Mas pelo contexto, eu ainda acredito que o mais provável é que a gente vai romper essa estrutura para cima. Mas, de novo, a gente não pode perder de jeito nenhum essa região aqui dos 13,40, tá? Porque senão geraria um stop de toda essa posição aqui em cima, tá? E isso aí ia gerar um movimento de baixa muito forte. E por enquanto, tá? Eu não acredito aí que seja o mais provável de acontecer, tá? O mais provável é que a gente consiga romper esses 13,40 aqui, testar essa linha de tendência de baixa que agora já tá nessa casa aqui dos 4,50 e aí sim a gente começa a falar no movimento de alta. E o nosso preço-alvo para esse movimento começa primeiramente em testar essa região. Para quem lembra aí quando a gente começou a analisar aqui as ações da Pets, essa região era o maior volume de negociação, essa linha aqui estava lá em cima, ou seja, a gente já acumulou força suficiente para romper essa zona. Tudo que a gente precisa sair de dentro dessa estrutura aqui de acumulação. Então a gente vai ter o nosso primeiro alvo partindo do preço de hoje, de mais ou menos em uns 60, vamos pegar R$ 6, tá? A partir de mais ou menos uns 60%, que na minha leitura já é uma ótima oportunidade, um movimento muito bom. E a gente vai estar rompendo justamente essa estrutura de baixa. Isso vai trazer muita liquidez, vai trazer outro ânimo do mercado para a ação, né? O mercado vai olhar com outros olhos essa região depois do rompimento dessa estrutura. E essa liquidez aí pode jogar a gente para fazer uma correção de toda essa queda que começou lá em 2021. Tá? E isso aqui vai nos jogar para a região dos R$ 10. Então a gente está falando aí no longo prazo, é sempre importante falar, no longo prazo, essa região aqui dos R$ 10 daria um alvo de mais ou menos 160%. Tá? Então, enquanto a gente estiver acima dos 13,40, mirando os R$ 10 no longo prazo, e lembrando que a gente vai ter aí provavelmente uma parada no meio do caminho nessa casa aqui entre 6 e R$ 7, tá? Mas dito tudo isso, continuo achando uma ótima oportunidade as ações da Pets. A gente tem um risco-retorno muito alto aqui, a ação tá muito barata e pode ser uma ação muito promissora aí pro fim desse ano de 2024 e, claro, também pro ano de 2025. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises que tá aparecendo aí em cima para vocês e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!